Gori, Geórgia, 18 de dezembro de 1878. Nesse dia, nasceu o homem que redesenharia o mapa do mundo com sangue. Joseph Stalin não começou no topo. Ele veio de uma pequena cidade provinciana, filho de um sapateiro e de uma lavadeira. Por que um seminarista se tornou o arquiteto do terror? A resposta é simples. Stalin não buscava fé, ele buscava controle absoluto. Ele escalou as fileiras do Partido Comunista, eliminando cada rival. À primeira vista, um burocrata dedicado. Mas na prática, um executor implacável. Stalin transformou a União Soviética em uma potência industrial em tempo recorde. Mas o preço foi pago em vidas humanas. Ele instaurou a coletivização forçada. Camponeses perderam suas terras, suas ferramentas e seus grãos. O resultado foi a fome em massa. O som de botas marchando nos corredores. O barulho de portas de ferro se fechando. Nas gravações da época, nota-se: ninguém ousava não aplaudir durante seus discursos. O primeiro a parar de bater palmas era o próximo a desaparecer. O sistema de gulags foi expandido. Milhões de pessoas foram enviadas para campos de trabalho forçado na Sibéria. Não havia julgamentos justos. Apenas listas de nomes e execuções sumárias nos porões da KGB. Ele esmagou a oposição interna e externa sem hesitar. Mas o poder absoluto tem um prazo de validade. 5 de março de 1953. Stalin foi encontrado caído no chão de sua dacha em Kuntsevo. Ele estava sofrendo um derrame. Os guardas demoraram horas para entrar no quarto. Eles tinham medo de interromper o líder sem permissão. A cena era de abandono total. O homem que controlava o destino de milhões morreu sufocado em seus próprios fluidos. Nenhum médico foi chamado imediatamente. O medo que ele plantou impediu que recebesse socorro a tempo. Foi um fim solitário para um reinado de 3 décadas. O corpo foi levado para o necrotério sob forte guarda. O mundo mudou para sempre, mas o ditador terminou sozinho em uma sala silenciosa. Assim terminou uma era. 18 de dezembro de 1878. Nessa data, na pequena cidade de Gori, nasceu Ioseb Bessarionis de Iugashvili. O local pertencia à Geórgia, que na época era apenas uma província sob o domínio do Império Russo. Por que um seminarista se tornaria um dos ditadores mais temidos da história? A resposta estava na violência doméstica. Mas o caminho até o poder seria pavimentado com sangue e revolta. A infância foi marcada pela miséria absoluta e pela instabilidade constante. Seu pai, um sapateiro pobre, entregou-se ao alcoolismo. Ele espancava a esposa e o filho com frequência. No quadro da época, uma casa humilde, o cheiro de álcool e o som de golpes contra a madeira. A mãe de Stalin era profundamente religiosa. Ela tinha um objetivo claro: queria que o filho se tornasse padre. Para isso, ela economizou cada centavo e o enviou para uma escola paroquial. À primeira vista, um aluno dedicado aos estudos teológicos. Mas na prática, um jovem que rejeitava cada dogma imposto pela igreja. Em 1899, o Seminário Teológico de Tiflis tomou uma decisão drástica. Stalin foi expulso da instituição. O motivo registrado nos arquivos: ele espalhava ideias marxistas proibidas entre os outros estudantes. Ouve-se o barulho das portas do seminário se fechando atrás dele. Não havia caminho de volta. Aquela expulsão não foi o fim de sua carreira. Na verdade, foi o sinal para o início de sua vida no crime político. Stalin deixou a batina de lado para abraçar a militância revolucionária clandestina. Depois, ficou pior. Ele começou a organizar greves, assaltos a bancos e operações de propaganda contra o Tsar. Assim começou a trajetória do Homem de Aço. 1901. Esse foi o ano em que Stalin entrou oficialmente para o Partido Operário Social-Democrata Russo. Ele escolheu o lado dos bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin. Por que ele se destacou no submundo? A resposta não estava na oratória, mas na violência. Stalin organizava greves em massa, roubos de bancos para financiar a causa e distribuía propaganda proibida. Ele não era apenas um teórico, ele era o braço operacional. A polícia czarista agiu. Stalin foi preso diversas vezes,
Foi enviado para o exílio nas planícies geladas da Sibéria. Na filmagem da época, vêem-se apenas as fotos de prontuário, o rosto marcado, o olhar fixo. Ele fugiu do exílio em várias ocasiões. O frio e o isolamento não o quebraram. Eles endureceram seu caráter. 1912. Ele abandonou o nome de batismo e adotou o pseudônimo Stalin. Em russo, significa homem de aço. No mesmo ano, ele assumiu a redação do Pravda, o jornal oficial dos bolcheviques. Ele escrevia textos secos e diretos. O contraste era visível. Ao lado de oradores brilhantes como Leon Trotsky, Stalin parecia apagado. Ele não tinha carisma no palco. Suas frases eram lentas, seu sotaque era pesado. Mas o que faltava em paixão, sobrava em astúcia política. Ele observava em silêncio enquanto outros falavam. Outubro de 1917. Os bolcheviques tomaram o poder em um golpe armado. No quadro histórico, Stalin aparece nos bastidores, garantindo que a logística funcionasse. Ele não estava nas barricadas da linha de frente, mas estava dentro do novo governo. 1922. Lenin tomou uma decisão que mudaria a história. Ele nomeou Stalin como secretário-geral do Partido Comunista. À primeira vista, um cargo burocrático e sem brilho. Mas na prática, o centro do controle absoluto. Stalin transformou a burocracia em arma. Ele preencheu cargos em todo o país com homens leais a ele. Ele coletava arquivos, monitorava correspondências e usava chantagem para silenciar oponentes. Ele sabia quem eram os traidores antes mesmo deles agirem. Mas o isolamento de Stalin começou a preocupar o líder. No fim da vida, Lenin percebeu o monstro que havia criado. Ele escreveu um documento secreto, conhecido como o Testamento de Lenin. Nele, o aviso era claro: Stalin era rude demais e perigoso. Lenin exigia sua remoção imediata. Janeiro de 1924. Lenin morreu após uma sequência de derrames. Stalin não perdeu tempo. Ele agiu rápido para ocultar as críticas do falecido líder. O testamento de Lenin foi engavetado. Os outros líderes do partido hesitaram. Stalin não. Ele já tinha as chaves de todas as portas. Não havia mais volta. 25 de dezembro de 1922. Nessa data, o testamento de Lenin foi escrito, mas Stalin garantiu que o alerta nunca chegasse aos líderes do partido. O documento ficou trancado. As críticas foram abafadas. Por que Stalin não recuou? Ele sabia que qualquer hesitação seria o fim. A resposta foi uma manobra política brutal para eliminar cada aliado e cada inimigo. Stalin não agiu sozinho no início. Ele formou uma aliança com Grigori Zinoviev e Lev Kamenev. O objetivo era um só: isolar Leon Trotsky. Naquela época, todos acreditavam que Trotsky seria o sucessor natural de Lenin. Mas o plano funcionou. Trotsky perdeu o controle do exército. Depois, perdeu o cargo. Em 1929, ele foi expulso do país sob escolta. No quadro das filmagens da época, nota-se: Stalin agora ocupava o centro das fotos oficiais. Mas isso era apenas o começo. À primeira vista, uma coalizão de governo. Mas na prática, uma armadilha mortal. Assim que Trotsky saiu de cena, Stalin mudou o alvo. Ele atacou seus próprios aliados, Zinoviev e Kamenev. A acusação era de faccionalismo. O resultado foi a expulsão imediata de ambos do Partido Comunista. Não havia mais espaço para debate. A estratégia era repetitiva e eficaz. Primeiro, a humilhação pública nos jornais. Depois, acusações forjadas de traição. Por fim, execuções silenciosas nos porões da polícia secreta. Stalin não apenas vencia seus rivais, ele os apagava da história. 1928. Este foi o ano da virada total. Stalin detinha o controle absoluto sobre o Partido Comunista e sobre toda a União Soviética. Ninguém ousava questionar suas ordens. Ouve-se o som das máquinas nas fábricas que começavam a surgir. No mesmo ano, Stalin lançou o primeiro plano quinquenal. Era um projeto econômico gigantesco e agressivo. O objetivo era transformar uma nação de camponeses pobres em uma potência industrial pesada em tempo recorde.
Não havia caminho de volta. A estrutura do país estava sendo arrancada pela raiz, para dar lugar ao aço e ao concreto. Assim, começou uma nova e violenta era. 1928. Este foi o ano em que o plano começou. O objetivo era claro: crescimento industrial acelerado. A União Soviética precisava de aço, carvão e máquinas pesadas em quantidades massivas. Mas para as fábricas funcionarem, Stalin precisava de controle total. Ele precisava de comida barata e mão de obra barata. Por que Stalin atacou os camponeses? A resposta é simples. O controle da comida significava o controle do povo. Mas na prática, isso exigia a destruição de um estilo de vida secular. O foco mudou para a agricultura. Milhões de vidas estavam prestes a ser aniquiladas. Stalin ordenou que camponeses em todo o território soviético entregassem tudo. Terras privadas, gado e ferramentas de trabalho passaram a pertencer ao Estado. Estes homens eram conhecidos como kulaks. Eram pequenos produtores que trabalhavam nas mesmas terras há gerações. Stalin os rotulou como inimigos gananciosos do Estado. O crime deles era possuir um pouco mais de terra ou animais que seus vizinhos. À primeira vista, um plano de modernização. Mas na prática, uma operação de guerra contra o próprio povo. Stalin afirmou que esses agricultores impediam o progresso. Ele usou essa justificativa para esmagá-los. As terras foram confiscadas e as famílias forçadas a entrar em fazendas coletivas estatais. O nome do processo era coletivização. Não havia escolha. A câmera registra fotos da época. Soldados armados supervisionando a entrega de grãos. O som de gritos e o choro de crianças eram constantes. Quem recusasse a ordem recebia o selo de traidor. O campo entrou em colapso imediato. Em sinal de protesto, os camponeses abateram seus próprios animais em vez de entregá-los ao governo. A produção de grãos despencou. Sem a posse da terra, ninguém tinha motivo para trabalhar com afinidade. Mas Stalin ignorou a realidade econômica. Ele não corrigiu as políticas. Em vez disso, culpou os produtores. Ele os acusou de esconder grãos e sabotar a economia soviética de propósito. A resposta veio em forma de força bruta. Stalin ordenou prisões em massa, execuções e deportações. No registro histórico, os números impressionam. Somente em 1929, mais de 100 mil kulaks foram enviados para campos de trabalho forçado. Milhares morreram durante o transporte em vagões de carga superlotados. Outros foram fuzilados no local. Famílias foram separadas. Filhos foram arrancados dos pais nos pátios das fazendas. Aldeias inteiras ficaram desertas em uma única noite. Stalin criou a campanha oficial chamada desculaquização. O objetivo não era apenas econômico. Era uma estratégia de eliminação física e social de uma classe inteira. Não havia caminho de volta. O regime deu a sentença de morte para a propriedade privada. Controle absoluto. Não existiam julgamentos ou segundas chances. Receber o rótulo de kulak significava o fim da linha. O Estado soviético ignorava a realidade e exigia exportações massivas de grãos para financiar a indústria. Enquanto isso, a falta de comida se espalhava por todo o país. Stalin ignorou os avisos de especialistas e funcionários locais. Quando uma região não atingia as metas de entrega, o Exército Vermelho entrava em cena. Soldados confiscavam o pouco que restava. Casas foram invadidas, celeiros foram esvaziados até o último grão. As pessoas ficaram sem nada para comer. Por que Stalin foi tão longe? Ele precisava de recursos, mas também de submissão total. A fome virou uma arma política. O episódio mais brutal ocorreu na Ucrânia. Entre 1932 e 1933, milhões de ucranianos morreram de fome. Esse evento recebeu o nome de Holodomor. É um dos capítulos mais sombrios da história soviética. Não foi um acidente natural. Foi o resultado direto da coletivização agressiva e do desejo de esmagar qualquer resistência. A Ucrânia era uma região fértil, com terras ricas e camponeses orgulhosos de sua identidade.
Muitos agricultores se recusaram a entregar suas terras e sua independência. Para Stalin, isso não era apenas desobediência, era uma rebelião aberta. Ele decidiu esmagar esse povo. No final de 1932, Stalin impôs cotas de grãos impossíveis de cumprir. Quando as aldeias falhavam, os agentes soviéticos agiam. Grupos armados, chamados de brigadas de requisição de alimentos, iam de casa em casa. Na filmagem de arquivo, nota-se: soldados revirando colchões e quebrando paredes. Eles procuravam suprimentos escondidos sob o assoalho. Se alguém fosse pego com um saco de farinha, o destino era certo: execução imediata ou deportação para campos de trabalho forçado na Sibéria. À primeira vista, uma política econômica, mas na prática, um extermínio planejado. Os oficiais fechavam as fronteiras das aldeias para impedir que as pessoas buscassem comida em outras cidades. Ninguém podia sair, ninguém podia entrar. O silêncio tomou conta das fazendas. Não havia mais som de animais ou de conversas. Apenas o barulho das carroças recolhendo corpos pelas manhãs. Os eventos aceleraram. A resistência foi quebrada pelo cansaço e pela morte. O Estado conseguiu o trigo, mas o preço foi o extermínio de uma geração. Assim terminou o cerco à Ucrânia. Agosto de 1932. Stalin assina um decreto que mudaria o destino de milhões. O nome oficial: Lei sobre a Salvaguarda da Propriedade Estatal. Mas o povo deu outro nome: Lei das 5 Espigas. Porque uma simples espiga de trigo valia uma vida. O Estado soviético precisava de controle total. A resposta era o terror. Se um camponês fosse pego com um punhado de grãos no bolso, a sentença era curta: 10 anos de trabalhos forçados ou a execução imediata. No quadro visual, guardas armados vigiam campos vazios enquanto crianças reviram a terra seca. Não importava a idade. Crianças e adultos recebiam o mesmo tratamento. A fome não era uma justificativa aceitável. Roubar do Estado, mesmo para não morrer, era considerado traição. O inverno chegou. A situação saiu do controle e tornou-se catastrófica. Regiões inteiras mergulharam na inanição. Mas o governo não abriu os depósitos. Em vez disso, isolou as vítimas. As fronteiras da Ucrânia foram seladas. Tropas da polícia secreta cercaram o território. Ninguém entrava, ninguém saía. Homens tentavam subir em trens para buscar comida em outras províncias, mas eram jogados para fora. As estradas foram bloqueadas por postos de controle militares. Stalin foi além. Ele bloqueou a entrada de ajuda internacional. Organizações estrangeiras tentaram enviar mantimentos, mas foram barradas na fronteira. O governo afirmava que não havia fome. À primeira vista, uma crise agrícola. Mas na prática, um cerco militar contra civis. A contagem de corpos disparou. Os registros oficiais são imprecisos, mas os números assustam. Estimativas conservadoras apontam 3.900.000 mortes. No entanto, pesquisadores independentes afirmam que o número real ultrapassa os 7 milhões de ucranianos. Nas filmagens da época, nota-se: ruas desertas e carroças empilhando cadáveres como madeira. Aldeias inteiras simplesmente sumiram do mapa. Famílias desmoronaram sistematicamente. Primeiro, os idosos. Depois, as crianças. Depois, os adultos. Não havia mais o que colher. Sobreviventes relataram táticas desesperadas. Pessoas mastigavam grama e arrancavam a casca das árvores para enganar o estômago. Outros ferviam pedaços de couro de sapatos e cintos para extrair qualquer nutriente. O Holodomor não foi um desastre natural, foi uma operação logística. Assim terminou o inverno de 1933. Casos extremos surgiram em aldeias isoladas. Relatos de canibalismo tornaram-se frequentes. Pais eram forçados a fazer escolhas impossíveis entre seus próprios filhos. Famílias inteiras desapareciam em silêncio dentro de casas de madeira. Por que Stalin não interrompeu a tragédia? Ele recebia relatórios detalhados do campo todos os dias. Ele sabia que o número de mortos chegava aos milhões. Mas o ditador recusou qualquer redução nas cotas de grãos. À primeira vista, uma crise humanitária, mas na prática, um extermínio planejado.
Stalin aumentou a pressão. Ele rotulou ucranianos famintos como preguiçosos e traidores. Chamou camponeses esqueléticos de sabotadores do regime. Enquanto isso, as cidades soviéticas recebiam carregamentos de comida para manter a ordem. A propaganda oficial espalhava cartazes de abundância. O rádio afirmava que o plano quinquenal era um sucesso absoluto. Mas nos vilarejos, o silêncio era total. A Ucrânia rural estava sendo apagada do mapa. Milhares de corpos eram jogados em valas comuns sem identificação. Dezembro de 1934. Um evento mudou a União Soviética para sempre. Sergei Kirov foi assassinado. Ele era o líder do Partido Comunista em Leningrado e o homem mais popular do regime depois de Stalin. Muitos viam Kirov como um sucessor natural, ou um rival perigoso. O crime aconteceu em um corredor do governo. Kirov caminhava sozinho, sem sua escolta habitual de segurança. Um homem armado aproximou-se e disparou contra sua nuca. O som do tiro ecoou pelo mármore do prédio. Na filmagem da época, nota-se: Stalin carrega o caixão de Kirov com uma expressão sombria. As circunstâncias eram suspeitas. Kirov havia discordado abertamente das políticas de Stalin semanas antes. Historiadores apontam que a segurança foi retirada propositalmente. A conclusão é direta. Stalin ordenou a execução ou permitiu que ela ocorresse para eliminar a concorrência. Não havia margem para erro. Stalin usou o sangue de Kirov para iniciar o grande expurgo. Assim terminou a trégua interna do partido. Dezembro de 1934. O assassinato de Kirov não foi apenas um crime, foi a ferramenta que Stalin precisava. Ele usaria esse evento como justificativa para eliminar qualquer pessoa que considerasse uma ameaça. Por que Stalin esperou por esse momento? O controle total exigia um pretexto. A morte de um aliado próximo serviu como o gatilho perfeito. Imediatamente após a morte de Kirov, Stalin assinou novos decretos. As leis mudaram da noite para o dia. A polícia secreta, a NKVD, recebeu poderes totais. Agora, os agentes podiam prender cidadãos sem apresentar qualquer evidência. As execuções aconteciam sem julgamento, sem defesa e sem apelação. Na prática, o sistema jurídico deixou de existir. Este foi o marco zero do que o mundo conheceria como o Grande Expurgo. Alguns chamam de Grande Terror. O processo começou de forma silenciosa e burocrática. Funcionários de baixo escalão sumiam durante a noite. Arquivos eram queimados. Famílias inteiras eram retiradas de seus apartamentos sem explicação. Mas o silêncio durou pouco. Em 1936, a repressão explodiu. O que era uma limpeza interna virou uma caçada humana em escala nacional. Foi uma das ondas de violência política mais intensas da história moderna. No quadro, os tribunais tornaram-se teatros. Promotores gritavam confissões forçadas, enquanto os acusados permaneciam de cabeça baixa. Não havia saída. Entre 1936 e 1938, a máquina de matar não parou. O ritmo das prisões acelerou. O medo se espalhou por cada fábrica, quartel e escritório do governo. Não havia mais volta. O estado de terror tornou-se a nova regra. 1936 e 1938. Nestes 2 anos, o regime de Stalin prendeu mais de 1.500.000 pessoas. A operação seguia um padrão fixo. Agentes batiam a porta no meio da noite. As famílias assistiam em silêncio enquanto os pais eram levados. Por que o Estado prendia cidadãos comuns? A lógica era inexistente. Mas o sistema precisava de bodes expiatórios. Bastava uma piada sobre Stalin ou um atraso de 5 minutos em uma reunião. Vizinhos denunciavam vizinhos para evitar o próprio destino. À primeira vista, procedimentos legais, mas na prática, uma máquina de moer carne. Os prisioneiros eram arrastados para salas de interrogatório úmidas. Lá, o método era a privação. Dias sem comer, noites sem dormir. Espancamentos sistemáticos com barras de ferro e chicotes. Os guardas exigiam confissões de crimes impossíveis. Sob tortura, qualquer um assinava o que fosse necessário. Na filmagem da época, nota-se: os réus têm olhares vazios e rostos inchados.
Isso levava aos chamados processos de fachada. Eram os show trials. Tudo seguia um roteiro escrito pelo próprio Stalin. Juízes, advogados de defesa e acusados eram apenas atores em um palco de tribunal. O veredito já estava selado antes da primeira palavra ser dita. Não havia margem para erro. Os réus confessavam ser traidores, espiões ou inimigos do Estado. O medo era o combustível. O regime usava uma ameaça eficaz. Se você não confessar, sua família morre. Alguns recebiam promessas de misericórdia em troca da cooperação. Era uma mentira técnica. Assim que a assinatura secava no papel, eles eram levados para o porão e executados com um tiro na nuca. O massacre acelerou. Somente em 1937, o regime executou quase 400 mil pessoas. Ouve-se o barulho de caminhões carregando corpos para valas comuns durante a madrugada. O horror atingia as crianças. Os filhos dos executados recebiam o selo de prole de inimigos. Milhares foram arrancados de suas casas e jogados em orfanatos estatais. Lá, deveriam esquecer os nomes dos pais e aprender a amar o partido. Assim terminou a limpeza de Stalin. 700 mil execuções em menos de 2 anos. Esse foi o saldo oficial do Grande Expurgo até o final de 1938. Stalin não poupou ninguém. Nem mesmo seus próprios agentes foram poupados. Aqueles que ontem prendiam e torturavam, hoje eram arrastados para os campos de trabalho forçado. Por que Stalin destruiria o seu próprio exército? A resposta é simples. Ele temia a lealdade dos generais mais do que a invasão de inimigos estrangeiros. Stalin voltou a sua mira contra o Exército Vermelho. Ele ordenou a prisão imediata e o fuzilamento da elite militar. Mikhail Tukhachevsky foi o alvo principal. Ele era um marechal respeitado e um dos comandantes mais brilhantes da União Soviética. No quadro da época, vê-se Tukhachevsky em uniformes oficiais. Pouco depois, ele foi denunciado como traidor. O expurgo foi sistêmico. Em apenas alguns meses, metade de todo o corpo de oficiais desapareceu. Eles foram executados ou trancados em celas de isolamento. O resultado foi o caos absoluto. A estrutura militar soviética ficou fraca e desorganizada. Faltavam líderes experientes. E isso aconteceu apenas 3 anos antes do início da Segunda Guerra Mundial. Mas os números reais são ainda mais assustadores. Além dos mortos, milhões de cidadãos foram engolidos pelo sistema. Famílias inteiras foram separadas no meio da noite. Ouve-se apenas o som dos caminhões da Polícia Secreta, a NKVD, estacionando nas ruas silenciosas. Aqueles que evitavam o paredão de fuzilamento tinham outro destino, o Gulag. À primeira vista, eram apenas prisões, mas na prática eram campos de extermínio pelo trabalho. O sistema Gulag foi o pilar mais sombrio do governo de Stalin. Era uma rede gigantesca de campos de trabalho forçado espalhados por todo o território soviético. As localizações eram escolhidas estrategicamente. Os prisioneiros eram enviados para as regiões mais remotas e brutais do planeta. Sibéria, o Ártico, o Extremo Oriente. As temperaturas chegavam a 40 graus negativos. Ali, a sobrevivência era uma questão de horas. Muitos desses prisioneiros nunca mais foram vistos. Seus nomes foram apagados dos registros oficiais. Restaram apenas as fundações de concreto das indústrias que eles foram forçados a construir. Assim funcionava a máquina de repressão. Gulag. A sigla significa Glavnoye Upravlenie Lagerai, ou Administração Central dos Campos. O controle era total da polícia secreta de Stalin. Ele não via esses locais apenas como prisões. Para o ditador, os campos eram ferramentas para eliminar qualquer oposição real ou imaginária. Por que o sistema cresceu tanto? Stalin precisava de controle absoluto e mão de obra gratuita. A resposta veio através do terror institucionalizado. Em 1939, o número de prisioneiros já passava de 1.300.000 pessoas. Mas isso foi apenas o começo. Durante os anos de Stalin no poder, a escala se tornou industrial. Estimativas indicam que mais de 18 milhões de homens, mulheres e crianças passaram pelas cercas de arame farpado.
O perfil das vítimas era variado. Não eram apenas criminosos comuns ou assassinos. O Estado prendia professores, médicos, engenheiros, estudantes e camponeses. Qualquer um poderia ser o próximo. No arquivo fotográfico, nota-se pessoas comuns usando uniformes numerados e rostos desgastados pelo frio. Dentro dos campos, a realidade era brutal. O silêncio da tundra era quebrado apenas pelo som das picaretas no gelo. Os prisioneiros enfrentavam trabalhos forçados exaustivos, como a mineração de carvão e ouro em temperaturas abaixo de zero. A alimentação era mínima, o descanso quase inexistente. À primeira vista, eram campos de trabalho, mas na prática, eram campos de extermínio por exaustão. O cansaço físico era planejado. O sistema moía o corpo humano até que não sobrasse nada além de ossos. Não havia margem para erro ou fraqueza. Quem parava de trabalhar, parava de comer. Assim funcionava a engrenagem soviética. 12 a 16 horas por dia. Esse era o turno padrão sob o sol ou na neve. Os prisioneiros não operavam máquinas modernas. Eles usavam apenas ferramentas básicas, picaretas cegas, pás de madeira e serras manuais. Por que o sistema não colapsava? O medo era o combustível, mas o cansaço extremo vencia até o instinto de sobrevivência. Trabalho manual pesado, mineração de ouro, extração de madeira, construção de ferrovias e escavação de canais gigantescos. Tudo era feito na força bruta. Os homens carregavam pedras nas costas por quilômetros. As rações de comida eram mínimas. Um pedaço de pão preto e uma sopa rala, quase água. No quadro, prisioneiros esqueléticos disputando restos no chão de terra. Se a cota diária de produção não fosse atingida, a punição vinha no prato. A comida, que já era pouca, era cortada pela metade. Sem energia, o rendimento caía ainda mais. Era um ciclo de morte programada. Cuidados médicos não existiam na prática. Um ferimento infeccionado ou uma febre alta significavam o fim da linha. A vigilância era absoluta. Punições públicas aconteciam no centro do pátio para servir de exemplo. Os guardas usavam chicotes e coronhadas. Ouve-se o som do metal batendo no gelo e os gritos de comando. Ninguém ousava protestar. O silêncio era a única forma de tentar chegar ao dia seguinte. O clima era o carrasco final. Em campos como Colima ou Vorkuta, o inverno não perdoava. Os termômetros registravam frequentemente menos 50 graus Celsius. A pele exposta congelava em minutos. No vídeo, nota-se: os prisioneiros enrolam trapos nos pés para evitar a perda dos dedos. A gangrena e a hipotermia eram comuns. Não havia como escapar do frio ou da exaustão. Os corpos eram empilhados nas bordas das florestas quando o solo estava duro demais para cavar. Assim funcionava a engrenagem do sistema. Aqueles que sobreviviam ao trabalho muitas vezes sucumbiam ao gelo.